Bom dia também a todos os participantes desse webinar. Com muito prazer aqui e satisfação que a gente faz hoje, né, o lançamento oficial da segunda edição da pesquisa O Perfil do Hotline do Brasil. A primeira versão nós fizemos no ano passado, foi fantástico, né? Acho que a gente teve resultados aqui bastante impressionantes, né, Carol? E esse ano nós conseguimos observar também que alguns elementos que nós analisamos no ano passado, as empresas já melhoraram a sua estrutura de governança para atendimento dos relatos que são recebidos no hotline, melhoria nas suas plataformas. Tem sido, acho que, um ponto bastante relevante aqui para as organizações que têm o seu canal de denúncia, né? Antigamente a gente falava que ter o canal de denúncia não basta, hoje ter o canal de denúncia, não apurar, não investigar, não prestar contas, né, de uma forma geral a toda a governança da organização. Se não tivermos esse tipo de comportamento, esse tipo de prática, pode ser que o canal ele caia também no descrédito, né? Eu estou passando os slides aqui, espero que todos estejam vendo, né? Legal. Junto comigo hoje, pessoal, teremos aqui a Roberta Porto. Roberta, muitíssimo obrigado, Chief Compliance Officer aí da Fundação Renova. Muito bacana e obrigado por ter aceito o nosso convite. Roberta tem uma baita experiência, pessoal, e está aqui para compartilhar um pouquinho mais da sua vivência, do que ela entende, tecnicamente falando também, né, Roberta, de como que o canal de denúncia pode contribuir, né, para uma boa estrutura de governança. E a Carol Paulino, aqui me permite Carol Paulino, né? Nossa sócia da prática de Forensic na KPMG Brasil e coordenadora dessa pesquisa, né? Então, acho que nos próximos slides, então, a ideia é que a gente possa compartilhar quais foram os principais resultados, os principais achados, e num bate-papo entre nós três aqui, acho que vocês vão aproveitar bastante o que nós temos para compartilhar. E eu gostaria também, pessoal, só de deixar uma mensagem aqui para vocês. Fiquem à vontade, escrevam no chat, eu estarei acompanhando aqui cada uma das perguntas e tentarei, prometo, responder a todas, tá? Carol, é contigo. Olá, pessoal, bom dia. Obrigada novamente aí, reforçando os agradecimentos do Emerson, pela presença da Roberta, claro, por ter aceito o nosso convite e por vocês estarem aqui, né? Isso é muito interessante, assim, quando a gente pode compartilhar, né, esse esforço, né, essa pesquisa que realmente a gente tentou trazer ela de uma forma diferente, né, trazendo perguntas correlatas, né, então não perguntas de sim ou não, mas para a gente entender realmente o perfil de classificação, o perfil de algumas respostas sempre relacionada com outros indicadores. Então, antes de iniciarmos aqui mesmo, né, antes de entrar nos indicadores, nas respostas que a gente vai discutir aqui, a percepção, né, do Emerson e da Roberta também, só para trazer para vocês um pouco de como foi a metodologia da nossa pesquisa, tá? Então, nós tivemos aqui a participação de 60 empresas, de diferentes regiões e setores também, e fizemos 42 perguntas, sempre perguntas correlatas, então, para a gente ter aí o maior volume de informações, né, de indicadores, para realmente ajudar a gente a entender, como o Emerson trouxe, né, a evolução do perfil do Hotline, inclusive sempre comparando aí com a nossa primeira pesquisa, tá? Então, nós tivemos aqui empresas, né, de multinacionais ou não, então, assim, grande parte delas não multinacionais, 35% sim, e empresas também de capital aberto e fechado. Então, o nosso objetivo sempre foi realmente a gente trazer aqui empresas de diferentes setores e diferentes perfis e tamanhos também, tá? E entrando aqui um pouco mais, né, nos nossos indicadores, a gente também queria, né, um dos objetivos era entender não só as empresas que já possuem o hotline, acho que esse é um dos principais objetivos, mas entender também um pouco do perfil da estrutura do canal, né, das empresas, a estrutura que elas possuem hoje, e também entender um pouquinho do porquê que algumas ainda não têm o canal de denúncias, o hotline implementado, e a gente vai ter aqui algumas razões bem interessantes.
Então, dentro desses respondentes, a gente teve aqui 85% que tinha o canal e 15% que não. E a gente vai falar daqui a pouco do motivo do porquê algumas empresas ainda não têm. E aqui o investimento, pessoal, eu acho que é bem interessante. A gente trouxe essa questão de quanto as empresas investem anualmente no Hotline, e aqui não é uma questão financeira, aqui é uma questão realmente para a gente pensar qual será o real objetivo, né? Qual será o real motivo por trás do porquê que as empresas às vezes investem pouco ou investem muito. Então, a gente tem algumas empresas que investem aí menos de 24 mil reais, e aqui a gente está falando basicamente de menos de R$ 2.000 por mês, então isso chama um pouco a nossa atenção, e aqui não são afirmações, mas são realmente suposições. Será que essas empresas, né, que às vezes têm um gasto muito baixo com a implementação do canal, elas de fato trazem o valor que o Hotline merece, né, o valor que o Hotline ele deveria ter de investimento dentro das companhias? Então, isso é uma percepção que nós tivemos, e já em paralelo, já tivemos algumas outras respostas de que assim, mas o Hotline para mim, se eu tiver um celular que toca dentro da minha área de RH ou dentro da minha área do jurídico, isso para mim já é o suficiente, eu já estou cumprindo com o fato de que eu preciso ter um Hotline. Então, isso é uma percepção, não necessariamente trazendo aí a eficiência e a importância que o Hotline deveria ter. Em contrapartida, claro que temos vários outros patamares, né, de investimento, mas todos eles também precisamos correlacionar com o tamanho da empresa, né? Tem alguns indicadores que trazem para a gente entender muitas vezes qual vai ser o investimento necessário, mas o que de fato mais nos chama atenção é quando se tem um investimento baixo, porque grande parte desses investimentos baixos, eles estão relacionados a um canal que ele é muito simplista e muito com o objetivo de eu só preciso ter um canal. Não necessariamente eu quero trazer o valor que o canal tem, eu vou comunicar ele de maneira adequada e eu vou de fato trazer a efetividade que ele merece. Tá? Então, esses indicadores a gente traz não só com o objetivo de trazer uma questão financeira, mas entender também o motivo pelo qual às vezes as companhias elas têm um investimento muito baixo. Então, será que elas estão dando a devida importância que o Hotline merece nessa questão de implementação, tá? E trazendo aqui para vocês, como acabamos de mencionar, o real motivo, né, pelo qual as empresas têm ou não o canal de denúncias implementado, e achamos bem interessante, principalmente o motivo pelo qual ainda não tem, né? Tem um motivo que eu acho extremamente preocupante e o outro é justificável, desde que a empresa ela esteja fazendo um plano de ação para isso, né? Então, uma baixa percepção de valor ao negócio, esse é um ponto bem preocupante, aí daqui a pouco vou até chamar a Roberta para falar um pouco sobre isso. Mas a ausência de um processo estruturado para realizar as investigações, eu digo que é justificável porque isso faz parte da governança do canal. Então, de fato, você ter um canal implementado, você tem ali o investimento no canal. Pode ser uma plataforma robusta, um canal terceirizado, mas se depois que eu tiver o canal implementado, eu não tenho uma estrutura para fazer essas investigações, ou seja, no dia zero recebi uma denúncia, eu não sei nem por onde começar. Aí, de fato, realmente eu não vou ter um canal estruturado. Então, ter essa preocupação de que o que eu vou fazer depois com as denúncias que eu receber no meu canal faz total sentido. Isso é uma preocupação com relação à efetividade do canal. Por isso que eu digo que seria justificável desde que as empresas estejam fazendo aí um plano de ação para corrigir essa questão da estrutura das investigações. E a razão pelo qual as empresas têm o canal implementado, aqui são razões que já fazem parte, né, do dia a dia com relação à regulamentação. Então, ou as empresas elas são de fato obrigadas já, né, seguindo aí as boas práticas ou seguindo o processo de implementação do programa de compliance, elas decidiram e muitas vezes até de forma obrigatória realmente fazer a implementação do canal. Então, dentro do programa de compliance, o canal de denúncias ele é um dos elementos, e se as empresas não tiverem esse elemento implementado, elas não estarão em compliance com o programa. Então, eu gostaria agora, Roberta ou Emerson, Roberta, se você quiser passar um pouquinho da sua percepção, né, o que você acha, né, sobre
o valor, né, do hotline, a sua visão sobre o canal de denúncias. Bom dia a todos. Mais uma vez, né, agradecendo aí ao convite, eu já tinha feito isso anteriormente para vocês, mas reiterando aí meu agradecimento. Qualquer controle de prevenção a desvios de conduta, ilícitos, ele precisa ter efetividade. Então, né, nesse ponto que você acabou de abordar, se a gente tem um hotline e o processo para no hotline, né, eu recebo um relato, mas eu não tenho uma forma estruturada, e quando eu digo estruturada, não quer dizer complexa. É possível você ter um processo estruturado de apuração de relatos recebidos, denúncias recebidas no canal confidencial, de forma simples, com envolvimento de pontos focais, dependendo da disciplina, recursos humanos, segurança do trabalho, a sua área de auditoria interna, controles internos, enfim, para dar sequência na apuração do relato. Então, assim, o mero fato de ter um telefone, como você falou, lá na área de recursos humanos, ou, né, no jurídico, para receber o relato, para mim não existe um controle efetivo. Né? O controle, principalmente, é um controle detectivo, né? A gente identifica desvios relacionados à conformidade na organização, ele precisa ter a saída da apuração. E uma apuração efetiva, com protocolo pré-estabelecido, sério, sem fazer juízo de valor, mas buscando evidências se o relato é procedente ou não. E a partir daí, usar a saída do canal, né, a apuração, como um elemento para prevenir novos desvios relacionados àquela temática. E nesse sentido, para mim, o canal confidencial é o controle mais poderoso de um programa de conformidade, porque ele tem a saída de detectar internamente um desvio, tratar, diminuir impactos desse desvio e servir de aprendizado, que é uma das, né, o valor mais relevante aí de um programa de compliance efetivo, que é o tempo inteiro ele está se aprimorando a partir das avaliações de riscos, dos desvios que foram identificados. Então, para mim, é um controle poderosíssimo, se bem utilizado. Foi excelente, Roberto. Eu acho que você puxou um gancho aqui que eu queria trazer. Diversos estudos publicam, né, que, via de regra, 5% do faturamento bruto das organizações ele tem sido destinado aí, de forma conhecida ou desconhecida para algum tipo de desvio de conduta. Pode ser fraude, suborno, corrupção, entre outros, né? A ICFI, por exemplo, é uma que faz esse estudo. Ao mesmo tempo que apresenta esse resultado impactante, né, a gente consegue perceber também que nesse mesmo estudo e alguns outros já pontuam que o canal de denúncia, quando bem implementado naturalmente, ele contribui para reduzir em 50% esses desvios, né? Ao mesmo tempo que contribui para que você identifique a fraude, identifique o desvio de conduta num momento muito melhor ou muito antes de que cause algum tipo de impacto ainda maior na imagem, reputação, até mesmo financeiro, né? E o que me chama a atenção aqui, Roberta e Carol, né, aproveitando um pouquinho do slide anterior para esse, é que quando a gente olha o total de investimento, nós não estamos falando de investimentos relevantes. Mas quando eu falo de 5% de fraude ou desvio de conduta em faturamento bruto, independente se é uma pequena, média ou grande empresa, é muito dinheiro. É infinitamente maior a proporção de potenciais fraudes no seu processo interno, se comparado com o total do investimento estimado, né, de uma forma geral. E, naturalmente, eu acho que aqui a Carol trouxe também algumas informações de por que isso são motivadores, né? Recentemente, eu não vou passar aqui por todo o ambiente regulatório, né, Carol, mas recentemente a publicação aí da revisão, né, do ambiente de licitação brasileiro trouxe uma obrigatoriedade, claro que a partir de alguns triggerzinhos ou alguns gatilhos, né, que devem ser acompanhados e monitorados pelas empresas, mas é uma obrigação para você contratar com o setor público. Tem esse aspecto, tem a lei
de corrupção, OCDE, ONU, várias outras boas práticas, o IBGC, tem várias publicações, né, pessoal? Mas eu acho que aqui está muito claro, Carol e Roberta, pelo menos para mim e volta para vocês, mas o canal de denúncia, aparentemente, tem um investimento baixo, traz um retorno muito rápido, permite você proteger a tua imagem e reputação e reduzir o impacto financeiro de eventuais desvios, né? Sim, sim. Não, exatamente isso. E obrigada aí pela contribuição de vocês. E aí, até agregando, né, a todo esse contexto de implementação da estrutura, do valor que o Hotline ele traz para dentro, né, das empresas, a gente trouxe aqui também alguns outros indicadores sobre os tipos, né, de denúncias e até vamos falar também um pouco do processo de investigação, que a gente tentou realmente trazer todo o contexto, né, de governança até depois as ações disciplinares que, como vocês bem falaram, tudo isso faz parte da efetividade realmente da implementação do hotline. E falando agora sobre os tipos de denúncias, né, mais comuns, a gente já tem isso, né, acho que como histórico de que realmente grande parte dos relatos eles sempre vêm com uma relação comportamental, né? Então, seja um mau comportamento, um assédio moral ou até mesmo um assédio sexual. Mas aqui a gente quis trazer, né, por uma ordem de frequência, né? Então, não só qual é o tipo de relato que mais recebemos aí registrados no canal, mas qual é a frequência de cada classificação dessas, que são as mais frequentes, numa ordem de importância. Então, acho que isso traz para a gente até uma percepção mais detalhada e até fica factível, né, fazer até algumas comparações com os dados que vocês tiverem, né, no próprio canal de denúncias de vocês, no registro. Então, aqui trazemos novamente, né, quando a gente fala em uma consolidação, de fato, né, relatos comportamentais, a gente tem aqui 48% dos casos, e assédio moral 22%, mais seguido aí de 39% no segundo nível aí mais frequente. Então, continuamos com as questões comportamentais com uma maior frequência e, por fim, também, né, questões de segurança do trabalho, descumprimento de políticas, mas o interessante é que a gente conseguiu trazer isso em uma cadeia de frequência, né, o que, de novo, possibilita aí até uma comparação com os registros internos que vocês tiverem. E passando aqui para um outro indicador, sempre com uma correlação, são exatamente esses tipos de classificação, né, que são os mais comuns registrados no Hotline, mas trazendo aí um comparativo com as conclusões. O que é bem interessante, que ele traz para esses números, né, eles trazem para a gente por trás deles, né, até a dificuldade e a eficiência que a gente precisa ter no processo de apuração para a gente conseguir chegar nessas conclusões. Então, conclusões, né, como procedente, que seria 100% da alegação confirmada, a gente tem isso mais relacionado aqui, por exemplo, a descumprimento de política. O que faz sentido quando a gente vai trazer isso para o processo de apuração, que na apuração, quando a gente tem uma política bem escrita, bem divulgada, com uma versão atualizada, a gente consegue fazer um comparativo com a alegação e chegar em uma conclusão 100% procedente ou não procedente, mas aquilo fica muito claro desde que eu tenha políticas bem escritas, divulgadas e com suas versões atualizadas. E, claramente, questões comportamentais como conduta e assédio, aqui o grande percentual, ele está muito mais no parcialmente procedente. E o parcialmente procedente, a gente pode ter N questões por trás disso. Ou uma alegação não muito bem detalhada, não muito bem escrita, então a gente não tem elementos 100% ali consistentes para a gente fazer uma apuração, ou também a própria dificuldade durante a apuração para a gente chegar em uma conclusão objetiva, né? Principalmente quando são questões comportamentais, o nível de evidência, né, que nós precisamos ter para chegar em uma conclusão de fato objetiva e procedente, a gente tem uma dificuldade aqui bem maior. E aí eu queria trazer de novo, Roberta, para você, sobre esse processo, né, de investigação, o quanto de energia, né, a gente precisa investir para ter realmente uma conclusão objetiva, uma conclusão que a gente se sinta confortável de falar que, olha, foi procedente ou não foi procedente. Carol, o primeiro elemento, assim, né, em linha com o que você comentou, é que é muito comum nesses relatos envolvendo comportamento,
né, conduta, às vezes o autor do relato ele amplia. Eu costumo fazer um paralelo com reclamação trabalhista. Às vezes ele tem um ponto que não deixa desconfortável, mas já que ele fez o relato, ele acaba trazendo outras questões que não estão relacionadas diretamente com assédio ou né, com desvio de conduta. Por isso que, né, olhando os dados e com a experiência, me parece que a gente tende a encerrar como parcialmente procedente quando o relato, né, a questão do assédio em si é procedente, porque vem junto outros elementos que não estão ali diretamente conectados com o assédio necessariamente, mas trazem outras questões das relações de trabalho. Mas falando da apuração, né, a gente e dos dados em si, uma coisa que me chama a atenção é ter a corrupção aí em quarto lugar. Eu fico me questionando, nós estamos falando de corrupção de acordo com a legislação brasileira ou de corrupção privada também? Porque esse dado me chama muita atenção, me assusta, né? Ele está ali aproximado de questões de conduta que estão ali na rotina, igualmente importantes, mas que tem uma repercussão, um impacto para o negócio muito maior. A apuração, quando você está falando de desvios relacionados a comportamento, ela é muito difícil, embora a gente acabe, né, tem uma tendência de ver como simples, né? Porque normalmente a gente usa de entrevistas. É muito difícil você ter registro de imagem, de texto, evidências escritas de um desvio de comportamento. E por que é difícil, né? Fazer as entrevistas é algo relativamente simples, com técnica, né? Respeitando o autor do relato, o denunciado, as pessoas que contribuem de boa fé para a apuração. Mas ter evidências que, de fato, a conduta aconteceu é mais complexo. Principalmente quando a relação de assédio, a relação do comportamento desrespeitoso, ela se dá com uma única pessoa no time. Então, assim, muitas vezes você não tem testemunha que aquilo aconteceu. E uma outra questão que sempre a gente coloca, né, na pauta quando começa a apuração no relato é que, de fato, aquele desvio pode estar acontecendo, mas também tem a hipótese de que o canal está sendo utilizado para, de alguma forma, prejudicar um terceiro, um relato que não é procedente, e isso tem que também estar na apuração. Então, a gente sempre trabalha com a hipótese da procedência, mas tem que proteger também as pessoas na organização. O canal, o hotline, não pode ser utilizado contra as pessoas que trabalham de boa fé. Então, isso torna a apuração muito mais complexa. Para os demais, né, o da fraude, da corrupção, aí a complexidade é no processo em si mesmo, da gente ter acesso a dado, né? Os limites de uma investigação corporativa são completamente diferentes dos limites do Estado para fazer isso, e aí são investigações mais parrudas, mais complexas tecnicamente, mas eu achei importante destacar essa nuance aí quando você está apurando comportamento. Ter segurança que, de fato, houve o denunciado, de fato, né, acabou tendo um desvio ali de conduta. Isso, às vezes, é difícil de evidenciar. Carol e Roberta, né? Obrigado. Eu tenho aqui talvez três comentários, né, em relação a esse gráfico, que é uma leitura que eu faço em relação aos anos anteriores e até mesmo acompanhando também aquelas pesquisas que a gente publica da maturidade do compliance do Brasil, né? Mas a gente percebe aqui que se a gente olhar talvez 5, 7 anos atrás, o número de denúncias improcedentes era muito maior. Então, isso mostra também, esse gráfico, que a maturidade das empresas e a maturidade das pessoas no relacionamento ou de relatar informações para contribuir com a governança das organizações mudou, né? Isso que é uma notícia fantástica, né? É muito importante que a cultura e a responsabilidade ao relatar uma informação esteja inserido nesse contexto. O outro ponto, e aqui se me permitem, né, onde há fumaça, há fogo, né?
E por que que eu chego nessa conclusão? Porque nós temos aqui em todos eles um percentual de parcialmente procedente muito alto, né? Por mais que todo o relato, somente uma parte dela, desse relato, seja procedente, é importante, é fundamental que a gente investigue, porque pode ser que tenha 90% ali que não faça menor sentido, mas pode ser que tenha 10% ou um percentual bem menor que eu acho que vai contribuir. Então, devemos investigar 100% dos casos, pelo menos apurar, né? Investigação é um outro ponto. E a outra mensagem que eu acho que fica claro aqui para mim também, Carol, que, via de regra, as organizações têm uma capacidade de considerar procedente aquilo que você tem evidências, parece óbvio, né? Mas que você tem uma regra e que você tem evidências objetivas. O que eu quero dizer com isso? Notem a coluna de descumprimento de políticas. É cara crachá. Né? Então, descumprir política, você consegue, de uma forma muito objetiva, chegar nessa conclusão. Assédio moral, assédio sexual, conduta e comportamento, existem fatores ali qualitativos que merecem uma investigação um pouco mais detalhada, depende de aspectos de fator humano, né, não necessariamente confirmado, então isso aumenta, ou melhor, reduz, né, o percentual de 100% procedente e aumenta o percentual de parcialmente procedente. Então, acho que essas três mensagens aqui que fica nesse resultado da pesquisa do meu lado. Tá ótimo. Não, obrigada, Roberta e Emerson. E até seguindo aqui, né, inclusive falando, né, sobre toda essa dificuldade, né, que a gente falou, essa complexidade, mas essa importância do processo de apuração, a gente quis trazer também junto, né, sempre umas perguntas correlatas, né, então, por tipo de relato ainda, e esses, novamente, né, os que acabam sendo os mais comuns registrados no hotline, o tempo de apuração. Acho que essa é uma pergunta chave que os clientes sempre faziam. Então, mas qual é um tempo de apuração razoável, né? O que eu deveria considerar como um SLA interno para apuração dos relatos? E aí, acho que mais importante do que responder essa pergunta, e de fato faz todo sentido, é a gente fazer uma correlação entre esse tempo e o tipo de denúncia. Estamos falando de um ato de corrupção, como a Roberta comentou, que é extremamente complexo, envolve vários processos, geralmente envolvem vários executivos dentro das companhias, podem envolver empresas terceiras, vai envolver uma operação da Polícia Federal, do Ministério Público. Então, é uma operação tão complexa que exigir com que essa operação ela seja investigada num prazo de até 10 dias não faz o menor sentido, né? Até porque por trás de uma boa investigação a gente tem toda uma questão de qualidade, né? E a gente precisa garantir que aquela investigação ela foi feita com qualidade. E a gente sempre fala, né? Negociamos prazo, mas não negociamos qualidade. Então, a gente precisa garantir, acima de tudo, a qualidade da investigação. Ou estamos falando de um assédio sexual, que é extremamente crítico, extremamente relevante, e sim, precisamos fazer essa apuração ontem, né, e chegar em uma conclusão hoje. Não é que estamos negando a qualidade nesse sentido, mas é de fato uma situação muito crítica que envolve pessoas. Né? Então, assim, estamos falando de questões comportamentais, então aqui, por exemplo, né, os respondentes trouxeram que conduta e comportamento, né, 13%, assédio, em algumas situações, de fato, conseguiram responder em 10 dias. Mas, claro que, de novo, temos que respeitar os elementos da investigação. Por mais que seja um assédio, pode ser uma questão de assédio envolvendo 5, 6, 7, 8 pessoas. E até para fazer uma entrevista, entender o que aconteceu e ver se temos elementos, né, evidências para isso, pode ser que não conseguimos fazer isso em 10 dias. Eu acho que o mais importante aqui é realmente a gente entender esses elementos que vieram da denúncia, quais evidências que nós conseguimos obter dentro da companhia, né? Sempre respeitando que a gente não pode invadir a privacidade das pessoas. Então, quais elementos que nós temos dentro da empresa e que são elementos de propriedade da empresa que a gente vai poder apurar e a empresa se sente confortável de que, olha, eu fiz tudo o que eu poderia fazer dentro do âmbito profissional, né? Então, atendendo aí a responsabilidade que a empresa tem com relação a esses relatos.
ou estamos falando aqui de questões de corrupção, fraude financeira, que aí grande parte delas a gente fala aqui de um prazo entre 31 e algumas acima de 60 dias. Então, assim, então esse é o certo, é isso que nós temos que considerar? Temos que considerar o prazo de acordo com o que a denúncia trouxe de elementos, o quanto esses elementos eles são factíveis e também comparando com os procedimentos internos, né? Tudo é possível se investigar se a gente tiver elementos, né, procedimentos internos bem descritos e que fique bem formalizado o que é o certo e o que é o errado, né? Então, tem vários fatores por trás de um SLA, mas é interessante a gente realmente ter uma percepção, pelo menos assim, né? É literalmente um benchmarking, né? O que as empresas têm praticado com relação a SLA. Então, está muito nítido, né, que questões comportamentais elas conseguiram sanar em um tempo menor, até devido à importância de fato dessas questões, e questões relacionadas à fraude, a descumprimento de política, o prazo aqui mais comum foi de 11 a 60 dias. E, de novo, né, depende da situação. Claro que grande parte delas, inclusive descumprimento de políticas, foi possível se sanar entre 11 e 30 dias. E uma outra grande parte também de 31 a 60 dias. Mas acima de 60 dias, a gente vê que realmente são mais situações relacionadas à corrupção, à fraude e à apropriação indébita, tá? Vocês têm Carol, algum fantástico. comentário? Eu senti Roberto, que o por Emerson favor. queria falar. Vai lá, Emerson, na sequência eu faço o meu. Eu acho que Carol, aqui o ponto que eu queria destacar, sem dúvida nenhuma, a qualidade é um ponto primordial, ao mesmo tempo que conduzir os procedimentos com uma celeridade é importante também para que a organização possa responder de maneira apropriada e dentro de um tempo adequado, né? Mas somente a velocidade, né, não é a resposta para ter uma boa investigação, como você bem disse. É importante também que as organizações estejam, sem dúvida nenhuma, em casos mais críticos, né, eu me refiro aqui, mas sendo amparadas por advogados ou escritórios, que tenham equipes competentes para conduzir a investigação e que também tenham ferramentas apropriadas para conduzir leituras de e-mail, análise de tendências, análise de documentos, entre outras informações. Então, ter essas ferramentas tecnológicas que são aceleradores, sem prejuízo na qualidade da investigação, é fundamental. E, ao mesmo tempo, pessoal, eu queria fazer um destaque, talvez seja aqui repetir algo muito conhecido, mas eu acho importante isso, né? Devemos sempre manter sigilo, confidencialidade e presunção da inocência das pessoas físicas ou jurídicas que aparecem num determinado relato. Isso é fundamental. Nós não devemos ter, no momento da investigação, juízo de valor. Nós devemos analisar os fatos. E esses fatos vão apresentar se uma determinada denúncia ela é procedente ou improcedente. Mas tenham isso sempre em mente. É muito comum, né, termos algum tipo de juízo de valor em relação a um determinado aspecto. Mas investigadores, pessoas que lidam com o canal de denúncia, não deveriam ter, em nenhuma hipótese, qualquer tipo de juízo de valor nesse sentido. Emerson, eu faço coro aí dessa parte final, é um desafio para nós, né? Porque com o passar do tempo a gente está dentro da organização, né? Já tem histórico na organização, se conhece as pessoas, então isso é um desafio muito grande para os profissionais que atuam no hotline, no canal confidencial, em ouvidoria, né? A seleção desses profissionais, ela precisa levar isso em consideração, né? A imparcialidade na atuação. Mas o que eu queria destacar, já numa outra linha, é que, assim, é um processo. Então, eu acho saudável que haja lead time. As suas ponderações, Carol, elas são muito pertinentes. Cada relato ele tem um tempo de apuração, ele tem seu tempo. Mas uma das coisas que faz as pessoas confiarem no canal é ter o tratamento, é ter a apuração e ter uma devolutiva, né? Assim, encerra o relato, tratei e tal.
Então, para dar tração no processo, eu acho saudável que se estabeleça um lead time médio ou um lead time limite, e aqueles casos que são mais complexos, você excepciona. Mas olhando para um processo, né, porque é um processo dentro da organização como os demais, e para dar tração e para as pessoas terem a sensação, né, de que de fato as coisas são apuradas e tratadas, eu acho saudável que sim se estabeleça um lead time. Legal. Sim, Carol, se você me permite, Roberta também, claro. tivemos algumas perguntas aqui, né? Uma delas, se nós iremos compartilhar o material, sim, o material será compartilhado, já está publicado também em nossas páginas, né? A gente vai encaminhar para vocês. Uma outra pergunta que eu acho que tem correlação, e aí eu queria ouvir também de você, Roberta, mas a pergunta é, e eu ouço isso com muita frequência, tá? Se existe alguma correlação entre volume de denúncias versus volume de funcionários, né? A pergunta é basicamente essa, então, e uma outra, mas não veio aqui dos nossos participantes, é se existe também alguma correlação entre volume de denúncias versus percentual de faturamento. Eu tenho visto isso, né? Eu enxergo isso talvez um pouco com uma certa preocupação, mas eu tenho minha própria opinião aqui, depois eu compartilho com vocês, mas queria te ouvir também em relação a esse ponto e a gente passa depois para os próximos. Na minha experiência, sim, há uma relação entre número de colaboradores próprios e terceiros, e a quantidade de relatos que é recebida aí, no canal confidencial. Nunca correlacionei quantidade de relatos ou denúncias com faturamento. Não consigo fazer essa correlação, não. Mas o primeiro, para mim, na minha experiência, é verdadeira essa correlação. Legal. Não, excelente. Eu tenho a impressão aqui, Roberto, eu acho que assim, faz total sentido, né? Quanto maior o número de pessoas interagindo dentro de uma determinada organização, aumentam os olhos, né? Para você identificar algum tipo de fragilidade. Ao mesmo tempo que, quanto mais uma determinada organização investe na cultura, investe em processos, em controles internos e até mesmo num processo de educação de como usar o canal de denúncia, aquele volume improcedente tende a reduzir e talvez essa escala também seja proporcionalmente reversa em relação ao investimento feito na cultura, em como usar também o canal, né? Mas tô contigo aí. E tem uma outra aqui, Carol. Gostaria de saber se relatos de conduta e comportamento, se não confirmado, entre parênteses, inconclusivo, é prudente ter uma reorientação ao empregado investigado ou acaba sendo um reconhecimento implícito de culpa? Essa é para mim ou para Roberta? Essa é para você. A Roberta pode participar naturalmente, nossa super convidada aí. Sim. Não, assim, no geral, eu entendo que, assim, por mais que existem respostas mais genéricas e padrões, né, que de fato precisa respeitar esse padrão por outras questões, né, de não expor a empresa a algumas respostas muito detalhadas, mas a depender das pessoas que foram denunciadas, né, do próprio denunciado, eu entendo que, assim, dependendo da criticidade, né, e já tivemos situações, por exemplo, de uma denúncia de assédio sexual, e era uma diretora executiva que havia sido denunciada, e a empresa tomou realmente a decisão de ter o cuidado de comunicar essa diretora, de preservar ela, né, no sentido de que, olha, a gente precisa fazer a apuração, né, é de nossa obrigação fazer de fato a apuração desse relato, mas teve sim um cuidado e um respeito de comunicá-la que isso iria acontecer e depois também deram uma devolutiva de que aquele relato ele havia sido inconclusivo. Então, realmente, até dentro dessa pergunta. Então, assim, eu acho que depende da situação, é difícil responder de maneira genérica e padrão nesse sentido, mas eu acho que a depender das pessoas que foram denunciadas e a empresa entendendo que deve esse respeito à pessoa, de comunicar que houve uma denúncia, que eventualmente o computador dela seria copiado, o celular dela seria copiado, e depois dar uma devolutiva do que aconteceu, se fosse procedente, ia ser uma devolutiva um pouco lógica, mas nesse caso não foi procedente, teve também o respeito de fazer essa devolutiva com o mesmo respeito que toda a investigação teve. Então, eu entendo que, a depender do caso, sim.
Uma das coisas que mais me preocupa no canal é o relato inconclusivo. Porque, assim, o procedente, improcedente, ok, não tem nada para fazer. O procedente, você conhece e vai tratar. O inconclusivo, né, você sempre fica receando do risco de se materializar. Então, assim, seja relacionada à conduta ou demais relatos, o relato que eu recebo e encerro como inconclusivo, se ele já me dá um indicativo de aperfeiçoamento do processo, eu gero plano de ação para ele. Porque se for procedente, agora eu jamais implemento nenhuma medida de gestão de consequência. Eu sei que essa não foi a pergunta, mas assim, se ele for inconclusivo, voltando naquilo que a gente falou lá atrás, não é nenhum juízo de valor. Mas eu também não informo isso para o relatado, né, para o denunciado. Principalmente por desvio de conduta. Porque, assim, as pessoas ficam inseguras, aí elas ficam... Uma coisa que é muito comum de acontecer é ficar elucubrando quem abriu o relato, como que foi essa relação. Eu acho que isso faz mal para a relação de trabalho. Então, se ele é inconclusivo, com relação ao indivíduo que foi denunciado, eu não faço nada. Nem gestão de consequência, nem informal. Porque as pessoas criam, né, uma série de, às vezes até fantasias com base em uma informação que eu não sei se é procedente. Então, o risco disso gerar uma fricção, né, um ruído na relação de trabalho, eu prefiro deixar o relato comigo. Agora, do ponto de vista de processo, se eu enxergo que tem uma oportunidade de aperfeiçoar, mesmo não sabendo se ele é procedente ou não, gero plano de ação e trabalho para aperfeiçoar. É assim que eu tenho conduzido esses relatos inconclusivos. É fantástico, Roberta, Carol. Só para deixar um ponto de vista também, eu acho que independente, né, a pergunta foi direcionada aqui se eu devo fazer uma orientação ao empregado investigado. Eu acho que, de uma forma geral, as organizações enxergam o canal de denúncia como um mecanismo de detecção. E eu vejo o canal de denúncia ele nos 3 pilares: preventivo, detectivo e monitoramento contínuo. Então, capturar as informações que chegam no relato e você reforçar a comunicação, reforçar em treinamento, reforçar nos speeches, né, que existem em reuniões diárias, fundamental. A partir de relatos, você consegue redefinir a sua estratégia de compliance na organização, permitindo uma remodelagem ou adequação dos processos internos. Então, aproveitem essa potente ferramenta em benefício nesses 3 pilares de prevenção, detecção e resposta. Desculpa, Carol, me estendi um pouquinho, né? Imagina, tá ótimo. É sempre bom, de fato, vocês trazerem essas perguntas, porque geram discussões e vocês sabem que assim, né? Realmente a investigação ela é algo muito dinâmico, né? Então existem N situações e por isso que não existe, né, um protocolo 100% descrito com todas as possíveis situações, porque a criatividade ela sempre é aguçada, né? Então sempre a gente tem que discutir um caso novo. Eu acho que isso que traz realmente esse processo do hotline de apuração, sempre um caso bem interessante da gente discutir. E passando então para alguns aspectos agora, pessoal, de governança, né? Então, a gente fez algumas perguntas relacionadas à governança do próprio hotline. Então, qual é a área que de fato recebe as denúncias, né, para essas empresas respondentes e também, na opinião deles, quem deveria receber? Eu acho que é muito interessante a gente fazer esse comparativo e quando a gente fala, né, do atual cenário de quem de fato recebe os relatos, a gente tem aqui grande parte dos respondentes direcionando para a empresa terceirizada, ou auditora interna, ou comitê de ética. E quando a gente traz, né, na sua opinião, qual área deveria de fato receber, aí a gente tem aqui o compliance acima de tudo, junto aqui com a empresa terceirizada. Então, aqui eu acho que até quando a gente fala de empresa terceirizada e do compliance, muitas vezes a gente pode ter a empresa terceirizada recebendo e direcionando para o compliance. Então, acaba sendo um trabalho em conjunto. O que eu gostaria de destacar aqui é quando a gente fala, por exemplo, da auditoria interna recebendo os relatos. Aqui é uma questão realmente de governança, né, de estrutura, que não dá para a gente falar que é o errado, né? Eu acho que o certo é o que funciona e o que funciona bem.
Mas a gente só precisa ter alguns cuidados quando a gente tem o canal de denúncias, ele sendo direcionado para a auditoria interna, porque a auditoria interna, ela é uma terceira linha de defesa, né? Então, ela precisa, de fato, auditar todos os processos e o próprio canal de denúncias, ele precisa também ser auditado. Ele tem os seus procedimentos, ele tem a sua estrutura, ele tem os seus controles, né, os fluxos de apuração, e ele precisa também ser auditado. Então, a gente só precisa ter um cuidado se quando o canal de denúncias está dentro da área de auditoria interna, se existe uma segregação ali de função que permita com que uma equipe que de fato só faça auditoria interna consiga fazer a auditoria também do canal de denúncias. Então, é essa mensagem só aqui que a gente queria trazer para vocês. E a importância realmente, né, da gente ter um processo estruturado, e muitas vezes pode ser até que a gente não tenha um compliance muito bem ainda estabelecido, e acaba que às vezes o jurídico faz, né, essa atuação, mas que tenha, né, um plano de ação para realmente ter aí um processo mais estruturado. E eu acho que o legal é o entendimento dessas empresas, né, que responderam, de realmente trazer que assim, olha, hoje eventualmente eu tenho um canal na auditoria interna, mas eu entendo que ele deveria ser na área de compliance. Eu acho que esse entendimento já traz, já é um início de uma maturidade, né? Então já traz para a gente realmente o entendimento de que, olha, eu sei qual que deveria ser o procedimento mais adequado. Eventualmente estamos trabalhando nisso, mas hoje é a estrutura que a gente conseguiu montar, tá? Carol, aproveitando, chegou uma pergunta aqui que fala exatamente sobre esse tema, né? Como que as empresas devem tratar casos em que a pessoa responsável por lidar com o canal de denúncia, né, fazer todo o manejo do sistema, se ela for a denunciada? Eu estava louco para responder aqui, mas vou deixar para você. Sim, esse pessoal é o famoso fluxo alternativo, né? Então, de fato, assim, dentro da estrutura do hotline, existem ali as pessoas que vão receber o relato, né? Então, geralmente, a gente tem ali o comitê de ética, os membros do comitê de ética ou os membros do compliance, que são os responsáveis por receber os relatos. Mas, se claramente eu tiver um relato direcionado para o próprio compliance officer, então é necessário sempre na implementação do hotline, ou se vocês não têm, pode se criar agora, acho que o mais importante é corrigir, é montar um fluxo alternativo. Então, a partir do momento que as pessoas que recebem esses relatos, qualquer uma delas, elas forem citadas, então você cria um fluxo alternativo e aí essa pessoa não vai receber o relato e apenas as outras. Existem também nesses fluxos alternativos, ainda mais quando estamos falando, né, de altos executivos, como o próprio compliance officer, você inclusive considerar membros independentes. Então, considerar membros do conselho, para que realmente, na hora que esse relato chegar, você não vai ter, às vezes, um cargo de pessoas recebendo uma denúncia sobre o compliance officer e ficando, às vezes, até se sentindo desconfortável de fazer essa apuração. Então, tendo um membro independente nesse fluxo alternativo, ajudaria bastante até no processo de gestão dessa denúncia e de apuração também. Mas só acrescentando um detalhe, não vai funcionar muito bem ter um fluxo alternativo se o protocolo, o número de protocolo dos relatos, ele for sequencial. Porque aí, de fato, quando eu receber a denúncia 4 e eu recebo depois a 6, então eu vou sentir falta da 5 e isso vai me levantar um alerta. Então, seria interessante se vocês tiverem um número de protocolo não sequencial, exatamente para que essa pessoa não sinta falta de um relato. Ô, Carol, e além disso, né, a pergunta é muito oportuna, né? O compliance officer pode ser denunciado, sim, mas também membros do comitê de ética, né, o gestor do compliance officer, se é conselheiro, se é presidente, enfim, porque tem um potencial conflito de interesse na apuração. Então, ter esse protocolo alternativo, quando você tem aí, vamos chamar, pessoas sensíveis, né, que são denunciadas, ele é importante porque isso pode acontecer a qualquer momento. Sim, não, ótimo, Roberta. E é bom sempre acrescentar esses outros exemplos mesmo, porque eu já direcionei aqui no Compliance Officer por ele ser, né,
o primeiro aqui da relação de onde deveria estar o canal, mas é exatamente isso, né? Qualquer outro cargo executivo ou membros do comitê independente, tudo isso é possível de se acontecer, então precisa considerar essas alternativas também na hora de criar o fluxo alternativo. Mas obrigada. Bom, ainda falando sobre governança, e até falamos um pouco sobre isso, né, sobre questões aqui do processo de apuração, né, e da importância de se utilizar técnicas de investigação e ferramentas também de investigação durante a apuração, porque isso está totalmente relacionado com a efetividade. Então, a gente trouxe aqui, por exemplo, treinamentos de investigação, né? Então, se as investigações elas são apuradas internamente, e isso não que esteja errado, de fato, se temos pessoas competentes para isso, temos só que treiná-las, né, e sempre deixar essas pessoas mais capacitadas ainda, mas é tão importante quanto, pessoal, os outros treinamentos, né, que existem de compliance, treinamentos sobre as políticas, treinamentos sobre código de ética, a gente quis trazer uma questão de capacitação, né, do time que faz essas apurações internamente, o quanto que eles estão treinados também nesse tema. Então, a gente trouxe essa pergunta, né, qual foi, né, se as pessoas foram treinadas nesse último ano. Então, 55% ainda foi uma resposta bem interessante, né? De 55% foram treinados há menos de um ano, então tiveram treinamento, né, nesses últimos 12 meses, 2020, que é quando foi feita a pesquisa. Há mais de um ano, 29% nunca foram treinados, alguns e desconheço e não soube responder. Então, aqui, na verdade, é uma questão, realmente é uma preocupação de que, olha, todo o processo ele é importante, né? Então, ter um canal, ter a governança do canal, ter um fluxo de apuração, mas na hora de se fazer a apuração também a gente precisa se preocupar com o quanto essas pessoas, elas se sentem, às vezes, até confortáveis, se sentem capacitadas, elas conhecem realmente ali a importância da confidencialidade, a importância do sigilo da informação. Tem muitas empresas que, inclusive, o time que faz a apuração das denúncias, eles assinam até um NDA adicional, né, reforçando a responsabilidade que ele tem durante o processo de investigação. E é uma prática que a gente pode adquirir para trazer realmente assim as pessoas para, olha, os dados que vocês vão tratar são muito sensíveis, então vocês precisam entender e ter esse sigilo da informação a todo momento. Então, é uma prática interessante também para se ter. E com relação a ferramentas de tecnologia, para alguns tipos de relatos, né, principalmente fraude, ou tudo que a gente quiser trazer uma evidência de comunicação, até mesmo relatos comportamentais, muitas vezes a gente precisa utilizar algumas ferramentas de investigação. Então, aqui a gente também trouxe, né, o quanto esses respondentes, né, essas empresas respondentes estão utilizando ou não. E aí, grande parte delas aqui acabaram trazendo que não utilizam, né? Alguns utilizam algumas ferramentas de monitoramento, e-mail, e aqui não necessariamente interna ou externamente. Mas trouxe para a gente aqui, acho que é uma preocupação, mas quando a empresa realmente entende que seria necessário utilizar a ferramenta ou não, tá? E aqui ainda dentro de governança, mas já indo para a questão de ação de consequência, que inclusive a Roberta trouxe, né, bastante esse ponto, que todo o processo ele é importante, né, desde a implementação até a ação de consequência. Então, com relação à própria política, né, é extremamente relevante se ter uma política de ações disciplinares ou ações de consequência. E aí aqui o que nos preocupa bastante, né, é quando as empresas falam que tem, mas não divulga. Então, eu tenho, mas é segredo, não vou contar para ninguém, depois eu vou lá e aplico uma medida disciplinar e claramente a pessoa vai ficar totalmente desconfortável, né? Então, não tenham receio, né, de ter uma política de medidas disciplinares e divulgá-las também. Primeiro que as pessoas vão entender de uma forma educativa, mas que, olha, eu preciso fazer, senão eu vou receber uma consequência, mas fica uma política transparente, né, de que, olha, eu sei o que é o certo, eu sei o que é errado e o que vai acontecer comigo se eu fizer o errado. E mais preocupante ainda é esse segundo gráfico da definição das medidas disciplinares considera o cargo ou a produtividade do denunciado. Então, a gente tem aqui 71% sob hipótese alguma, ótimo,
13% raramente, então às vezes acontece, e 16% é comum. Então, esse 16% realmente deveria estar desse tamanho, porque é bem preocupante, né? Não deveria ter 2 pesos, 2 medidas. O que está avaliando nessa medida disciplinar é a ação e a conduta da pessoa, e não quem foi que fez, né? Então, o nome da pessoa, o cargo da pessoa, não é isso que está sendo avaliado na medida disciplinar, está sendo avaliado a conduta que a pessoa trouxe. Então, por isso que esses 16%, que bom que as pessoas trouxeram essa transparência, né? E a gente sabe que realmente isso acontece, mas é preocupante, a gente precisa tentar tirar isso, né? Vincular a medida disciplinar com a pessoa. A gente tem que vincular com a conduta que ela trouxe para a empresa. E o responsável pelo plano de ação, então a gente tem, né, depende da natureza também, então assim, se foi isso, é uma área, se dependendo da ação, seria uma área diferente, mas exclusivamente aqui o comitê de ética, então aqui está bem alinhado com o que a gente realmente identifica, talvez aqui as pessoas entendem que, olha, se for uma conduta, é o RH, se for uma questão de fraude, a gente daria uma atribuição para o comitê de ética, por exemplo, mas aqui talvez é uma questão de fato de governança. Tá? Carol, esse para mim, né, essa parte de dados, esse lote de dados é o mais interessante da pesquisa, sabe? Quando eu olho para a minha experiência em compliance, eu fico feliz com 71% em hipótese alguma. É muito comum, né? Você está ali lidando com gestores, com executivos que querem fazer isso, né? Que levam em consideração, sim, a produtividade, o cargo que a pessoa ocupa. Esse é um desafio para nós, né? De um canal confidencial, de ouvidoria, de compliance. Esse é um tema que vem para a mesa diuturnamente. Então, se o resultado da pesquisa aponta que em 71%, hipótese alguma, a decisão final ela é influenciada por isso, que bom. Porque na minha rotina eu estou sempre tendo que discutir e reiterar que não pode deixar influenciar. Então, e olhando para a cultura de relações de trabalho no Brasil, eu acredito que os meus colegas devem passar por isso também, né, com uma rotina, com uma frequência grande. Essa questão, né, que eu tenho um ponto que eu acho que é super sensível, né, na terceira parte ali, na terceira pergunta, que é assim, o compliance, a ouvidoria, né, quem foi responsável pela investigação participa da definição da gestão de consequência? É um tema super interessante, né? A gente poderia fazer um webinar só para falar sobre isso. E um outro ponto que eu acho que é bastante relevante nessa linha de raciocínio é você mensura a gestão de consequência a partir do dano ou da conduta? Né? Porque às vezes você tem uma conduta inadequada, severa, que não gerou um dano pequeno, por sorte, por circunstância, e às vezes você tem uma conduta, né, uma falha pontual, pequena, mas que gera uma consequência grande para o negócio, uma perda financeira, tal. Então, o primeiro ponto, né, eu costumo orientar a gestão de consequência a partir da conduta. Me parece a forma que você trabalha com esse assunto com mais equidade, porque ela pode ter uma repercussão financeira, uma repercussão reputacional, mas é aquilo ali que está no indivíduo, que, né, você acaba olhando para o sujeito que cometeu o desvio e não para outros fatores para além, né, do comportamento dele. E a outra questão é assim, como que o compliance se envolve na medida de gestão de consequência ou ouvidoria, né? Eu gosto muito de comitês de gestão de consequência. Aí você tem o RH, você tem o gestor, e para mim o gestor é o elemento central na definição da gestão de consequência. Eu concordo 100% que o cargo do indivíduo não deve influenciar nem a performance dele, né, o desempenho, mas o histórico daquele profissional tem que sim fazer parte da tomada de decisão da gestão de consequência. Às vezes foi uma falha no histórico de anos sem nenhum desvio. Então, por isso eu gosto do comitê. O compliance participa, às vezes ele recomenda qual seria a gestão de consequência,
mas gestor, recursos humanos, às vezes jurídico, né, dependendo da repercussão, discutem ali qual seria a melhor decisão e também para dar equidade, mais uma vez, né, para não ser, num caso a gente desliga, outro similar em outra área, a gente dá um feedback, né, para garantir a equidade da gestão de consequência na organização, eu gosto do comitê. Mas, em hipótese alguma, eu gosto da alternativa que o compliance e a ouvidoria definem a gestão de consequência, porque a gente não olha para o indivíduo, nesse caso, o histórico dele dentro da organização. Sim. Não, ótimo, obrigada, Roberta. É exatamente isso, né? Acho que trazer, inclusive, essa visão do dia a dia, né? Que você tá ali, essa dificuldade que realmente existe, ela é muito interessante e realmente traz bastante valor. Pessoal, a gente está seguindo aqui para o último slide, né? Os últimos indicadores que a gente gostaria de trazer para vocês, inclusive em respeito aqui ao tempo, mas é bem interessante, né, que a gente trouxe aqui uma questão relacionada à pandemia, né? Então, durante a pandemia, o que aconteceu com o hotline dessas empresas respondentes? O volume aumentou e diminuiu, e quais as classificações que mais vieram, né? Então, aqui a gente tem 10% de fato aumentou, 55% diminuiu e 35% não teve alteração. Aqui só um ponto preocupante, a gente conversou com algumas empresas e grande parte dessas, que às vezes até os relatos diminuíram, eles foram até em decorrência da falta de comunicação sobre o canal de denúncias. Então, algumas empresas decidiram que estamos passando por uma pandemia, o nosso foco é o operacional, é o resultado da empresa e a gente não vai mais divulgar e comunicar o canal de denúncias, então o hotline deixou de ser uma prioridade. Ele deixando de ser uma prioridade, deixando de ser divulgado, naturalmente a quantidade de relatos acabou diminuindo, tá? E com relação aos tipos, né, a natureza das denúncias, aqui também a gente teve uma mudança um pouco de perfil dos relatos. Então, durante, né, esse processo da pandemia, a gente teve aí descumprimento de políticas, aumentando o seu volume bastante, inclusive em comparação com questões comportamentais. Eu acho que o que mais se atribui, né, a esse descumprimento de políticas, inclusive em decorrência da pandemia, a gente teve muitos processos que se tornaram emergenciais. Então, a partir do momento que eles se tornaram emergenciais, aí criou-se aí um fluxo alternativo para aprovação desses processos. E nesse fluxo alternativo a gente acaba aí tendo uma exposição muito grande, né, sobre as políticas, sobre o cumprimento delas, tentando seguir uma questão emergencial, mas nessa questão emergencial a gente abre as portas e algumas pessoas acabam se aproveitando dessa situação. Então, esses foram os dois últimos indicadores. É claro que na pesquisa, que a gente vai inclusive reforçar e divulgar para vocês, a gente tem outros indicadores, né? Muitos outros, a gente quis realmente trazer os mais interessantes para a discussão. Mas já trazendo aqui as minhas palavras finais, né, e os meus agradecimentos, eu vou passar para vocês. Obrigada por vocês terem assistido e participado aqui. Obrigada pelas perguntas, as contribuições. Como eu falei, né, acho que é um assunto bem interessante. Eu vivo a investigação, então realmente eu gosto muito de trabalhar com hotlines, trabalhar com canal de denúncias aí há quase 14 anos, então eu acho que é um assunto bem interessante porque ele é muito dinâmico e ele sempre exige que a gente pense em outras alternativas. Então eu acho que isso é muito legal e é bom ver a evolução que o hotline está tendo também, a importância dele aí no percorrer dos anos, né? Então, obrigada novamente. Eu passo para você a palavra, Roberta. Emerson, a gente tem mais perguntas ou encerramos? Vamos responder mais alguma pergunta aí que está pendente? Não chegou mais nenhuma aqui para mim. Deixa eu Bom, então confirmar. eu quero reiterar Chegou uma aqui. Como poderia ser classificado no canal de denúncias relacionadas à Covid? A pergunta interessante. Eu criei uma tipologia própria, né? Porque poderia ficar, e quem me ajuda nessa apuração é a área de saúde e segurança do trabalho, poderia ficar capitulada, né, na minha visão, como saúde e segurança, mas para fins estatísticos, né, porque é um tratamento diferente, é um protocolo de prevenção diferente, eu criei uma tipologia exclusiva aí para as questões do Covid.
E na minha experiência aqui, acabou sim influenciando, né? Eu recebo relatos específicos com relação ao cumprimento das nossas normas de prevenção à Covid. Tive uma redução no início da pandemia, no ano passado, primeiro semestre, do número de relatos que eu recebi, depois voltou à normalidade. O fato de estar fora do local de trabalho, né, influenciou. E terceiros, né? O terceiro ele fica distanciado, né? Principalmente quem tem obra civil, quem está na indústria, né? Eu imagino que tenha tido um impacto, sim, ali no número dos 55, né? Que diminuiu a quantidade de relato. Agradecer, né, a oportunidade, parabenizar a KPMG, fazer reflexões sobre como que está a efetividade desse controle do programa de compliance, encará-lo, né, como prevenção, detecção e resposta, né? Eu acho que é importantíssimo. E a maturidade de compliance, de conformidade no nosso ambiente, ela vem crescendo. Então, acho que esses espaços para a gente refletir um pouco, pensar em como aperfeiçoar os controles, eles são muito bem-vindos. Então, parabenizar a KPMG, agradecer aí a presença dos colegas que estão conosco hoje e ao convite. Roberta, muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite, por estar conosco até agora. Carol, muitíssimo obrigado pela liderança dessa pesquisa. Eu acho que a gente vem marcando aqui uma história importante, contribuindo com a sociedade para que tenham informações com base na experiência de diversas empresas para melhorarem a sua estrutura de governança. E aqui talvez meu último takeaway, Carol, e aí eu volto contigo para a gente encerrar. Reavaliem os seus processos de recepção de denúncia, avaliação, investigação. E nesse momento em que as pessoas estão em lockdown, distanciamento social, home office, né? Tenham cuidado, estabeleçam procedimentos de investigação específicos caso vocês façam algum tipo de entrevista remota, né? Respeitem o outro lado, né? A gente nunca sabe quem está aqui do meu lado, aqui, ó, né? Nesse caso não tem ninguém. A gente não sabe se tem alguém ouvindo, se a gente vai ter algum tipo de problema de vazamento de informação e assim por diante. Então, era só uma mensagem final para a gente ter aqui, Carol. Sim, não, ótimo. Obrigada novamente. Obrigada a todos vocês que participaram com a gente. Obrigada, Roberta. Obrigada, Emerson. E até aproveitando que vocês fizeram aqui uma pergunta com relação à pesquisa completa, então a gente vai enviar novamente no e-mail de agradecimento a todos vocês, tá bom? Então, obrigada novamente. Tenham aí um ótimo dia e até uma próxima. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Foi um prazer. Uma boa semana. Obrigado, Roberto.